Olá, irmãos. Bem-vindo ao Nossa Voz Presente. É um enorme prazer hoje estar recebendo um grande amigo para a gente bater um papo e que o povo de Macaé possa conhecer mais ele. Eu conheço bem, é um cara da minha convivência e eu queria que vocês prestassem atenção nesse programa de hoje, que é extremamente especial. E se você quer indicar alguém para vir aqui bater um papo comigo, coloca aqui na descrição quem seria a pessoa. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao restaurante Cantinho do Sabor, o Wellness Center, que nos apoia, Colégio Alfa. E é isso. E hoje nós temos aqui um cara mais que especial, Leandro Sereno. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, quem você é. Então, pessoal, meu nome é Leandro Sereno, né? Eu me intitulo A Voz que Clama no Deserto. Eu tenho 40 anos, sou ativista político em Macaé há 22 anos. E esse projeto da Tribuna Cidadã, ele se deu praticamente 4 anos. Mas para me falar desse projeto, eu tenho que contar um pouco histórico de vida minha, né? Eu cheguei em Macaé 22 anos atrás e comecei a fazer políticas públicas em Macaé. E como todo jovem, né, eu passei por alguns problemas pessoais que eu gosto de falar deles porque o meu testemunho de vida, né, quem eu sou hoje, a pessoa que eu me transformei, também está junto com esses problemas que eu adquiri no decorrer da minha vida. Quando eu era jovem, eu tive um trauma muito grande, que foi a separação dos meus pais. Eu não soube bem interpretar isso, né, conviver com isso. E eu passei a fazer o uso de entorpecentes, né, e a droga em si, ela é progressiva, né? Você começa de uma forma bom, né? Você fica mais extrovertido, você acha que você é mais esperto, e com o tempo ela vai progredindo e vai chegando num estágio assim muito difícil, né? As pessoas chegam a perder suas vidas por causa do consumo de drogas. Eu passei muita dificuldade, né? Eu passei uma internação compulsória. Eu tive alguém que olhou por mim, né? Eu tive o pai, tive uma mãe que me ajudou. E hoje eu tô limpo há 5 anos. E quando eu saí dessa internação, eu saí com esse propósito de ajudar as pessoas que passaram situações parecidas com a minha. E eu encontrei muitas pessoas que precisavam que a sua voz fosse alcançada, né? As pessoas estavam ali agonizando, tendo dificuldade para marcar uma consulta médica, marcar um exame, arrumar uma vaga numa escola. Eu comecei a fazer esse trabalho ajudando essas pessoas e aí quando eu fui ver, tomou a proporção que tomou hoje, né? Eu já atendi para mais de 500 pessoas. Só no ano passado nós inserimos na unidade municipal de educação mais de 1.200 crianças que iam ficar sem escola. O município ele começou um processo para poder acabar com a maternal, né? Maternal 1, que é crianças abaixo de 2 anos. E aí eu conversei com as mães dessas crianças. Muitas delas precisam trabalhar, né, para levar o seu sustento, são mães solo. E como que elas iriam trabalhar se os filhos delas não pudessem frequentar a escola? Então a gente começou um diálogo com o governo, né, e o governo nos ouviu. E eu fico mais feliz, Adão, é que novas escolas estão sendo construídas a partir disso, né? Antigamente, se você quisesse matricular uma criança com menos de 2 anos, o município dizia que você não tinha direito, que não era obrigatoriedade do município. Entendi. E aí eu comecei a procurar o Conselho Tutelar, que é o órgão que é responsável por garantir o direito da criança. E no Conselho Tutelar, o que eles diziam? Que não tinha obrigação. E aí eu fui estudar e eu descobri que é direito do cidadão, é obrigação do município a partir de 2 anos, mas é direito do cidadão a partir de 0 ano e 6 meses. Então se uma criança de 0 ano e 6 meses, o pai quer matricular, o município não tem, ele tem que criar a vaga. É obrigação a partir de 2 anos o pai matricular a criança. Exatamente, senão é negligência do pai. Exatamente, mas que é a idade mínima para ir para creche. Então, é isso. Sereno, me conceda uma parte, eu queria voltar um pouco, porque essa história que você está me contando, ela é de um cunho social muito grande. Então, por conta da separação dos seus pais, exatamente, você se despirocou completamente. Aconteceu a mesma coisa na minha família. Os meus pais se separaram e a separação deles, eles se decidiram que para eles era uma boa. Cada um ia para os seus lados e foram viver suas vidas felizes do jeito que escolheram. Mas o trauma para os filhos é uma coisa eterna.
Eu nunca me envolvi com droga, mas até hoje eu carrego um peso de não ter o meu pai. Eu tive a minha mãe na Terra até 3 anos atrás, e até hoje eu não entendi muito, não aceitei muito. Então eu sei bem do que você está falando, que desestrutura completamente a cabeça de um adolescente. Você tinha que idade, cara, quando isso aconteceu? E aí, em que momento você tem esse contato com as drogas? E em que momento você entende que não, eu vou me transformar em uma outra pessoa, que eu vou largar isso tudo? Então, o divórcio dos meus pais eu deveria ter aproximadamente 11 anos. Só que assim, eu sempre tive uma vida muito bem regrada. Quem que regrava a minha vida era meu pai. Eu estudava de manhã e eu chegava à tarde, meu pai já me botava para estudar. Assim que era a minha vida. Eu ia para a escola de manhã cedo, chegava à tarde, dever de casa, e aí depois de dever de casa eu podia jogar um videogame. Então meu pai sempre foi o cara que me controlou. Quando meus pais divorciaram, eu fiquei com a minha mãe. Então minha mãe não teve muito pulso. E eu, sinceramente, me revoltei mesmo, assim, eu não aceitei. Hoje eu posso falar abertamente que eu compreendo, né? Hoje eu tenho 40 anos. Claro. Mas eu demorei aproximadamente uns 15 a 20 anos para mim poder entender isso. Porque depois de adulto, qualquer problema que eu tivesse na minha vida, dificuldade, eu culpava meu pai e minha mãe. Não, entendi. Eu não aceitava essa separação. E o contato com o entorpecente foi logo em seguida, com 12, 13 anos. Né? Fumava cigarrinhos, cervejinha com os amigos e tal. E quando eu fui ver, eu já estava dependente. Né? Eu sempre fui um cara crítico. Por eu sempre ter minhas amizades sempre foram acima da minha idade. Meus amigos mais velhos, eles começaram nesse caminho primeiro do que eu. E eu lembro que eu criticava eles. Pô. Esse primeiro contato, o Sereno, com as drogas, foi um amigo, a turma ali de amigo que te apresentou, ou você teve curiosidade de ir buscar, ou foi numa roda de amigo, quando vê, tá usando? Com a amizade. Pergunta de novo, por favor, porque eu mexi aqui na câmera. Tá. Pergunta de novo. Sereno, o primeiro contato com droga foi dado através de um amigo, que muitas vezes você acha que é teu amigo, ou você foi buscar isso? Me explica isso, por favor. Foi através das amizades, né? Como eu falei, minhas amizades eram idades mais avançadas do que a minha. Eu sempre me dei melhor com as pessoas mais velhas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito incompreensível. As pessoas não me compreendiam para a minha idade. Então eu sempre lidei com adulto. Então, através de amizade, comecei a conhecer. E não tem como falar quando é que você ficou dependente. Não tem como. Não tem como. Eu só lembro que eu já estava no fundo do poço. A droga, ela rouba a sua dignidade e seu caráter. Mas não é assim de um dia para o outro. É com o tempo. Entendi. Você vai criando hábitos, dependência. Você tem dificuldade para dormir, para comer. Então ela vai mudando todo o seu sistema imunológico. Tudo. Você vira outra pessoa. A droga, ela tem esse poder de mudar. Mas tem pessoas que usam e são controladas. Posso até acreditar nisso, que eu conheço pessoas que são produtivas. Mas elas podiam ser 10 vezes mais. 10 vezes mais. Destrói um lado da personalidade da pessoa. Tem pessoas que têm controle maior. Por exemplo, às vezes, essa questão de separação de pai e mãe, por exemplo, causou um trauma em mim. Tem outras pessoas que lidam de uma forma melhor. Cada pessoa reage à mesma situação diferente. Mas em relação à questão da droga, ela vai, com o tempo, ela vai atingindo até o seu cognitivo, o seu raciocínio lógico, você vai perdendo. Dependendo do tipo de droga que você usa, você não dorme, você não come. Então, se você não se alimenta e você não dorme, você começa a perder a produtividade. Chega um momento que você já não quer mais trabalhar. Entendi. Você não quer se cuidar de si próprio. E quando você chega nesse estágio, é um estágio que você perde tudo. Seus amigos, pessoas que gostavam de você, que te admiravam, começam a te abominar. Muitas vezes até a própria família dá as costas, né? Sim, porque se você não trabalha, você não estuda, como é que você vai usar droga? Você começa a pegar as coisas dentro de casa. Sereno, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu vou falar de um assunto que você entende bem, que você tem contato com essa rapaziada, como eu também tenho. Morador de rua. Morador de rua que você tem contato, já teve contato, ele
A maioria deles passou por esse processo? A maioria passa por esse processo, né? A dependência química, como eu falei, ela rouba sua dignidade, seu caráter, rouba sua força, né? Seu cognitivo, você não se vira improdutivo, então você vai acabar parando na rua, a família acaba meio que abandonando porque vira um peso, né? Uma família que já é desestruturada, passar por isso, então ela não tem como conduzir. E aí entra o papel do Estado. O Estado ele tem a obrigação com um cidadão. E dizer que o caso perdido, a pessoa não quer, não tem como ajudar, eu também não queria. Eu estou falando por mim. Eu nunca quis tratamento. Para mim, do jeito que estava ótimo. Teve que ter uma intervenção da minha família comigo. Você foi internado compulsoriamente, não é isso? Compulsoriamente, contra a minha própria vontade. Entendi. Foi sua mãe? Minha mãe. Sua mãe, né? E aí, no momento, você não entendeu aquela atitude dela, De forma nenhuma. mas foi o que te salvou. Foi o que me salvou. Naquele momento, eu Entendi. odiava minha mãe, que ela me tirou minha vida. Eu fiquei internado. Sim. E hoje, meu irmão, você tá... Sou grato, hoje eu sou grato. Hoje você tá limpo há quanto tempo? Vou fazer 5 anos limpo. 5 anos limpo. Aí agora vamos dar um pulo. Esse cara que tem essa história de vida de batalha, de superação, vem para Macaé, se torna a voz que clama no deserto. O que eu quero te perguntar é o seguinte: esse teu ativismo político e social, você já foi muito incompreendido? Ou a maioria das pessoas entendem? E como é quando você batia de frente com alguém que deveria ser a solução de algum problema social e essa pessoa vira as costas para o problema social? Como era essa relação quando você se deparava com isso? Então, respondendo a pergunta, entender todo mundo entende. O difícil é aceitar. Entender todo mundo entende. Desde o momento que você tem um direito garantido pela Constituição, que é habitação, saúde, educação, e esse direito ele é negligenciado ou pelo Estado ou pelo município, todo mundo entende que é direito. Agora, quando você começa a cobrar, que é o problema. Porque tem pessoas que se beneficiam da sua falta de direito, né? Por prevaricação, até mesmo incompetência, pessoas que têm cargos políticos, estão ali por uma indicação ou por financiamento de candidatura. Então, quando você começa a cobrar, isso incomoda os corruptos. Aquela pessoa que não tem interesse em melhorar. Se a pessoa não tem conhecimento, a pessoa está aprendendo, você chega ali, você dá uma exortação, mostra o caminho, a pessoa vai se adequar. Agora, quando a pessoa não tem interesse nenhum, ela está ali como sanguessuga, a gente sabe, não vamos ser hipócritas. Tem pai que mata filho, filho que mata pai. Então, assim, a gente vive uma sociedade doente. E é mesmo assim com os políticos. Tem pessoas também que são abomináveis, que estão ali no meio, que tem uma boa aparência, tem um bom entendimento, mas são pessoas perversas. E quando a gente se depara com essas pessoas, que elas estão em tudo quanto é lugar, às vezes dentro do nosso próprio lar, isso começa a ter um confronto, que as pessoas elas não querem ser exortadas, elas não querem ser corrigidas, porque aquilo, de certa forma, massageia ela e beneficia ela. Contrariada de alguma maneira, né? Que é como você falou, o direito, né, do ser humano, né, cara, tem que ser, é respeitado pela Constituição. Então, não dá para... E o que é direito da pessoa e que é obrigação do Estado, o camarada não queria estar na rua, ele não queria estar jogado, mas existem as fundações sociais ligadas ao Estado, à Prefeitura e à União, que tem uma verba astronômica para cuidar dessas pessoas. Se você for tentar entender a origem do direito, por que surgiu o direito? A gente tem que primeiro tentar entender por que existem as leis. Porque tem pessoas que não cumprem, tem coisas éticas que a grande maioria da sociedade não concorda com aquilo. Então aquilo se torna uma lei. É proibido você tirar a vida de alguém. Exatamente. É proibido você roubar, sonegar imposto. Então, assim, quem criou as leis? Foi situações. A lei ela vem como um equilíbrio social, né? Exatamente. É um equilíbrio social, porque se todo mundo achar que pode tudo, o mundo vai virar um caos danado, né? Então, você tem que começar a entender qual é a origem da lei, quem criou, por quê. E uma coisa que eu aprendi, lei foi feita não é para você concordar com ela, não, é para você cumprir. Exatamente. Ali teve pessoas que estudaram para poder basear ela, então assim, por mais que você discorde daquela lei, você cumpre ela. Cumpre, não concordou, pega um advogado e questiona na justiça, mas cumpre-se. Exatamente. Aí quando eu saí da internação, há 5 anos atrás, eu passei por um processo de reabilitação, né? Eu saí,
e com medo de recair, porque na clínica que eu fiquei internado, eles pregavam que cada 100, 10 ficam limpos 1 ano. Depois de 1 ano, todos regressam. Não tem cura. A adicção, ela não existe cura, segundo a ciência. Então, você que está numa situação que você se vê com uma doença, hoje fala que é o CID-10, né? Então, uma doença que é incurável, que você pode a qualquer momento regredir, você não consegue ter uma paz. Mas eu fui buscando essa paz na minha fé. Eu sei onde você busca o equilíbrio para isso. Eu te observo há muito tempo, você sabe disso. Você é um cara muito ativo, tanto na militância social quanto no trabalho. Qualquer coisa que te chamar para fazer, você vai fazer. Se ocupar. Você é um cara que se mantém extremamente ocupado o tempo todo. Seja catando uma latinha, seja sentando numa mesa para um debate público, seja conversando com um intelectual, seja conversando com uma pessoa mais ignorante. Você se mantém extremamente ocupado. Isso te ajuda nesse processo de renovação? O que me ajuda é o que faz a pessoa regredir. A pessoa que passa por um tratamento igual eu passei, quando ela sai, a ciência diz que a partir de 6 meses, né, você fica limpo, seu organismo. Então você não tem vontade, né, abstinência, vamos dizer assim. O que faz a pessoa regredir? Quando a pessoa volta para a realidade, para o mundo real, porque a drogatinação, né, é uma fantasia ali, ela quer recuperar tudo que ela perdeu. E tem coisa que não tem mais como recuperar. Às vezes um casamento, um trabalho. E a pessoa vem com essa perspectiva que vai conseguir. E quando ela tem essa frustração, é onde ela recai. Então eu entendi que eu não tinha como mudar o passado. O que eu podia fazer era construir um futuro. Exatamente. O que passou, já foi. Se reparar é bom, faz bem para você. E foi o que eu fiz. Me reparei com dezenas de pessoas que eu acreditava que eu nem ia conseguir me reparar, que eu consegui. Mas eu fiz a minha parte e foi uma surpresa para mim. Pessoas que eu fiz coisas que talvez nunca fossem me perdoar, as pessoas hoje elas me respeitam, voltaram a falar comigo, entenderam a minha situação. Isso também me ajuda, né? Você ser perdoado é uma parada que te dá força. Então, eu entendi que não adiantava eu querer mudar o meu passado. Eu tinha que construir meu futuro e foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar, trabalhar, ocupar minha mente, ser produtivo novamente, ser útil. E é claro que esse trabalho de você estar ajudando as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, menos favorecida, isso também enobrece a gente. Você pegar um caso, por exemplo, eu peguei um caso de uma criança, ela tinha 4 anos e ela tinha uma doença rara. E ela não andava e ela estava há 2 anos e meio aguardando um processo de cadeira de roda dentro do município de Macaé. E ela não conseguia ser inserida na escola porque não tinha como você levar uma criança para estudar sem cadeira de roda. Ela ia ficar jogada no chão. E a mãe tentando há 2 anos e meio. E aí ela me pediu ajuda e eu fui recorrer aos caminhos que eu conheço. E o que o mais gostoso foi que tudo quanto é lugar que eu passei tinha um rabinho dela. Ela tentou. Essa mãe, ela tentou de tudo. Entendi. Então, onde eu passava, tinha uma informação dela, tinha um registro dela, eu fui vendo que ela estava lutando mesmo. E aí, a gente conseguiu garantir que essa criança tivesse a cadeira. Não só ela, como mais de 1.000 crianças que estavam esperando na fila de espera. Eu procurei o procurador na época, Fabiano Pascoal, que é o vice-prefeito. Expus para ele a situação e ele mandou comprar todas as cadeiras de roda. A princípio, ele ia comprar a cadeira de roda da criança, só que tem uma fila, não pode, né? Então, ele mandou comprar todas as cadeiras de rodas e todas as pessoas foram beneficiadas por causa de uma pessoa. Então, essa criança, ela voltou para o convívio dela, ela pôde estudar. Essa mãe, ela teve uma paz interior. Então, quando você consegue resolver um caso que ninguém resolve... Entendi. Isso te faz Eu bem. acho que o que estava faltando era chegar na pessoa certa. Boa vontade. Boa vontade, sim. Boa vontade. E a boa vontade, quando chega na pessoa certa, ela vai andar, ela vai pra frente, ela não vai ficar engessada, né? Sim, pô, essa conquista não foi minha, foi de um grupo de pessoas. Eu levei para o conselho no qual faço parte, levei para o conselho de saúde, procuradoria, eu fui conversando com CREAS, eu fui conversando com todos os órgãos que têm o dever de cumprir, né? E a gente se uniu e conseguimos garantir o direito dessa criança. E teve um outro caso também que me marcou muito, de um outro jovem, que deve estar agora com 3 anos, mas na época ele tinha 2 anos, ele nasceu sem um reto,
uma deformação, e ele colocaram uma bolsa de colostomia nele, então ele defecava, urinava pela bolsinha ali, 2 anos já de idade, e a mãe, desesperadamente, fez um vídeo, me indicaram para entrar no caso dela, eu entrei também, e assim, entrei sem saber de nada, né? Entrei sem saber, fui tentar entender. O que eu descobri? Que a cirurgia era de risco, então por isso não podia fazer enquanto ela nasceu. E aí eles pregavam que o município não tinha especialista para fazer a cirurgia, que tinha que entrar numa fila de espera no hospital lá em Caxias. E aí eu acionei o conselho tutelar, acionei todo mundo de novo, e aí essa criança operou. Hoje ela não usa mais bolsa. Que maravilha, né? É um caso que também estava não tinha resolução para o caso. O mais incrível foi o seguinte: a criança operou em Macaé. A criança não teve que ir para outro município, não teve esse negócio que não tinha equipamento, que não tinha médico especializado. A cirurgia foi feita em Macaé, a criança operou. Entendi. E hoje ela vive uma vida normal. Então, se garantir o direito da pessoa de viver uma vida normal, não tem dinheiro, não tem nada que dignidade pague. é tudo, né, cara? Dignidade é tudo. Sereno, pegando o gancho de uma frase que você falou de mudar o futuro, escrever uma história, né? Dentro dessa mudança de futuro, você hoje está presidente do Comas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como se deu essa chegada à presidência, por que você pôde participar e o que é o Comas. E se tem muita dificuldade em tentar tocar essa pasta, se está engessada, se está liberando a pasta, e o que é que precisa fazer para que realmente aconteça. Então, vai chegar lá no Comas, vou chegar como é que eu entrei no conselho. Para quem não conhece, o Comas é o Conselho de Assistência Social do município de Macaé. Ele que é responsável por aprovar ou reprovar as contas da assistência no município de Macaé e propor, deliberar projetos que atendam à sociedade. Eu entrei no conselho porque a última enchente que teve em Macaé, o que aconteceu? Muitas famílias ficaram em situação de vulnerabilidade social. Então o prefeito, justamente com a prefeitura, né, o executivo, ele organizou uma arrecadação da sociedade para fornecer cesta básica à população, e assim foi feito. E tinha uma área ali no Botafogo, chamada Rua Beira Rio, que ela é beirando o valão Beira Rio. Então assim, quando Macaé a água baixou, essa rua não baixou, porque ela ficava do lado do rio, não tinha como baixar. A Defesa Civil não conseguia entrar porque a água estava na cintura. Alguns moradores pediram ajuda, eu entrei no local, fui lá, conheci os moradores, peguei o nome de todo mundo, o endereço de todo mundo, levei para o CRAS e referenciei eles, para eles terem direito à cesta básica. Só que a cesta básica não chegava lá. Referenciar é uma forma de cadastrar. Isso. Beleza. E aí, o que eu fiz? Eu procurei na época o secretário, o Tito, de Assuntos Institucionais, e ele que estava responsável por arrecadar esses mantimentos e armazenar e distribuir. Então conversei com ele, expliquei para a situação, ele me forneceu 40 cestas básicas para atender essa rua. Só que ele me deu 20 de manhã e me daria mais 20 à tarde. Quando chegou à tarde, a cesta básica não chegou. Então eu voltei nele de novo, no dia seguinte, para saber o que aconteceu, e ele alegou que a secretaria dele, naquela ocasião, nesse trabalho, ela estava subordinada à Secretaria de Assistência Social, então ele não podia me dar. Que eu tinha que pedir o secretário da pasta, ele autorizar para assim ser feito o restante da doação. E o que aconteceu? O secretário, a gente não achava ele em lugar nenhum, a gente procurava, a gente não achava, e daí eu decidi fazer um vídeo falando que se a cesta básica não chegasse, o culpado era o secretário, porque já tinha autorização, e a gente, como não conseguia falar com ele, e aí um funcionário da prefeitura, né, ele me procurou, que no vídeo eu cito que eu ia procurar o prefeito para cobrar. Ele me falou que não ia precisar mais procurar o prefeito porque as doações tinham parado e agora o município ia fornecer um cartão para comprar cesta básica, um cartão alimentação. E aí o que eu fiz? Beleza, vai chegar o cartão? Onde vai pegar? No CRAS. Aí eu fui no CRAS pegar o cartão, né? Cheguei lá no CRAS, os funcionários falaram que não tinha um cartão. Aí eu liguei para ele. Fernando Amorim, nosso amigo, falecido Fernando Amorim. Liguei para ele, falei para ele, eu tô aqui no CRAS, estão falando que não tem. Ele falou, então eu vou ligar para o secretário. E na hora o cartão apareceu.
Aí Entendi. ali eu vi que tinha uma manipulação naquele cartão. Entendi. E eu falei, pô, o que está acontecendo aqui? Esse cartão é indicação, só pega quem eles não querem dar. Uhum. Comecei a ter uma suspeita. Uhum. E aí falei, vou entrar nesse conselho para fiscalizar. E eu entrei com esse objetivo, de fiscalizar o cartão, porque eu acreditava que o... Mas você entrou já se candidatando a presidente ou como membro do conselho? Então, como que funciona o conselho? Um mandato é da sociedade civil, outro mandato é do governo. Então, primeiro eu me candidatei a conselheiro. Só que na minha eleição para conselheiro, logo em seguida a eleição de presidente. Então, primeiro eu fui eleito conselheiro, consecutivamente eu me candidatei a presidente e não tive voto nenhum. Não fui eleito. Perdi a eleição como presidente, mas já estando eleito como conselheiro. Para ser presidente, mas já estava dentro do conselho. Sim, para ser presidente tem que ser conselheiro primeiro. Então, primeiro eu me elegi conselheiro, me candidatei a presidente, perdi a eleição e segui o jogo. Só que assim, qual foi a minha surpresa? Eu cheguei no conselho com uma visão que era uma coisa que não tinha nada a ver. Todo mundo ali enganjado, todo mundo tem seu trabalho. Eu achava que tinha uma indicação política para estar todo mundo ali, que eles trabalhavam todo mundo em conjunto para fortalecer o governo e não atender a população, porque a gente sabe a dificuldade que é hoje os CRAS e Macaé. E eu vi uma outra realidade, vi servidores comprometidos, concursados, com 10 anos, 15 anos de formação, pós-graduado, sentindo, posso até dizer assim, depressivos, porque a pessoa que estuda 8 anos para ser assistente social, 4 anos e pós-graduação, ele aprende ali que ele vai mudar a vida das pessoas, e chega na hora, ele não consegue, ele não tem equipamento, não tem estrutura, frustra a pessoa. A pessoa estudou entendendo que tem o poder ali de mudar a história de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, chega na hora, ela não tem estrutura, isso vai adoecendo esses profissionais. E eu fui vendo isso. Então eu vi que eu estava equivocado sobre o que eu pensava do conselho. Porque você estava fora, você Exatamente. tinha uma visão, né? Isso. Hoje você está à frente do negócio, então é uma visão mais de coordenação. Então você vê que a coisa E como que é feito hoje parada, o conselho? né? São 18 membros da sociedade civil, né? 9 titular e 9 suplentes, e 18 do governo. E aí teve uma nova eleição e eu me candidatei. Então, assim, para mim ganhar a eleição, eu tinha que ter a maioria dos votos. Pelo menos toda a sociedade civil e mais um do governo, na qual naquele momento ali a gente estava meio que atravessado. Como que eu consegui ganhar a eleição? No meu entendimento, eu fui em um CRAS, na época o CRAS da Barra, e chegando lá ele estava fechado por hora de almoço, né? Isso não pode acontecer, mas estava fechado. Eu esperei ele abrir, e quando ele abriu só tinha uma assistente social lá. E aquilo me comoveu um pouco. Eu falei, pô, se essa senhora passar mal, quem é que vai socorrer ela? Como que ela estava trabalhando? Pela janela. Ela nem a porta ela podia abrir, que ela estava sozinha. Então peguei essa informação, levei para o conselho, e ali nós instauramos uma fiscalização em todos os CRAs. E ali eu entendi o quê? Que os conselheiros entenderam que eu estava do lado deles, que eu estava lutando para que eles tivessem condição de trabalho. Para quem não sabe, eu fui eleito representante da sociedade civil. Meu compromisso é com a sociedade, o usuário do serviço público. Mas eu entendi que se o servidor ele não tem condição de trabalho, não tem como ele ofertar um bom atendimento. Então, a partir desse princípio, vou primeiro consertar a estrutura governamental para que eles possam prestar um bom serviço e isso atingir a sociedade. Foi o que eu comecei a fazer dentro do conselho. E aí acho que os conselheiros eles entenderam que eu estava, de uma certa forma, lutando pelo direito deles, e eu consegui me eleger. Não tive nenhum voto contra. E hoje estou presidente, mas o meu mandato ele é da sociedade civil, tudo que eu faço é em conjunto, a gente não faz nada arbitrariamente. A gente sempre faz uma reunião antes das plenárias, que é onde delibera, né, tudo. A plenária é soberana, mas geralmente a sociedade civil se organiza uma semana antes, a gente discute os assuntos que vamos debater, se organiza e vamos para a plenária junto com o governo para poder deliberar e cumprir, né, as leis dentro do município. É um local que eu me encontrei, que eu vi que através dos conselhos municipais a gente consegue fazer muita coisa. E eu estou satisfeito com esse trabalho que o Conselho de Macaé vem executando no município. Maravilha, meu amigo. Como é importante, né? A gente tem uma visão de uma coisa e vê que é de outra maneira. Beleza. Hoje, sereno presidente do Conselho, você está vendo com toda a dificuldade que tem, é órgão governamental, que depende do governo, o governo também depende da Câmara de Vereadores, que depende de boa vontade daqui, depende de boa vontade dali, é todo um processo, a gente sabe como é que funciona.
Mas com todos esses problemas, vamos colocar dessa forma, hoje você, presidente do conselho, com toda a visão que você está tendo, você está otimista? Eu estou otimista, com certeza. A gente tem uma harmonia, aí nós nos entendemos. O que acontece hoje, quando a gente assumiu a presidência, como é que foi? A gente se elegemos, e é claro, o conselho ele é independente, né? Apesar de quem financia o governo, é lei, ele é totalmente independente. Explica melhor isso para mim, por favor. Ele é independente, ele não é subordinado ao governo. Não, de forma nenhuma. Mas ele é subsidiado pelo governo. Isso. O governo ele é obrigado a subsidiar, criar condições para que ele possa existir, desde o local, a viagem, se tiver que fazer para algum outro município, curso, treinamento, fornecer servidores para trabalhar na parte administrativa. Tudo isso é composto, é obrigação do governo fazer. Entendi. Só que nós não temos um rabo preso. Essa é a expressão certa. O executivo ou o legislativo tem influência no conselho? Tem influência, porque desde o momento que eles são responsáveis por manter, se eles não fizerem, o negócio desanda, que nem hoje. Nós estamos com problema administrativo. Tem um problema administrativo. Nós estamos tentando corrigir, estamos corrigindo. E isso atrapalha um pouco, porque fica muito pesado, né? Quando você tem uma secretária executiva ou administrativa para poder fazer a parte, né, burocrática, as coisas andam com mais flexibilidade. Quando não tem, nós mesmo, conselheiros, temos que meter a mão e fazer. Então isso toma muito tempo. É um cargo que não é remunerado, a gente não ganha nada para estar ali, e a gente tem que dedicar nosso tempo para fazer coisas que o governo deveria estar fazendo. Então quando você tem um gestor ruim, no caso um secretário ruim, dificulta, mas não impede. Eles não conseguem impedir. Eles só conseguem, assim, no meu caso, eu estar na frente, eles não me impedem. Eles só tornam mais difícil. Mas a gente consegue avançar mesmo assim. Entendi. Próximos passos. Eu queria fazer uma outra pergunta com relação à questão de oportunidade. Qual a sua visão? Entidades sociais, entidade esportiva, como é o Instituto Acesso, da qual eu sou um dos colaboradores, eu queria saber da sua visão, se você acha importante ou não ter entidades que prestem serviço para a população, sendo apoiada pela prefeitura, e o que você acha de um projeto social que existe na Aroeira, um projeto que você conhece bem, do Instituto Acesso. Então, primeiro que é lei, né? Tem que se cumprir a lei. Eu sou a favor do cumprimento da lei. É lei, as instituições que prestam serviços sociais, elas receber um subsídio do município. E cada um na sua ossada, vamos dizer assim, né? Como você acabou de falar, esportiva. Só que eu, que conheço a instituição, eu sei que essa instituição ela não é simplesmente esportiva. Esportiva é uma atividade dela. Porque tem pessoas ali que às vezes não tem condição de comprar um kimono, às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, e essa instituição ela acolhe, ela ensina, né? ela orienta. Me permita uma parte em cima do que você está falando. Nós tentamos um cadastro no Commons e obtivemos um não. O não foi em cima de que a nossa instituição é esportiva. Então, até mesmo, obrigado pela colocação que você fez, né? Mostra que você é um cara extremamente sensato. A nossa instituição, ela é esportiva e de amparo. A gente usa o esporte para amparar. Então, diferente de uma entidade de alto rendimento, que tem um esporte de alto rendimento como carro-chefe, o nosso foco é o amparo. Então, ali a gente distribui cesta básica, leva para o médico, psicologia, assistente social. Então, a gente faz um trabalho de amparo, que é muito mais ligado à Fundação de Ação Social do que a uma Secretaria de Esporte. E as atividades que a gente trabalha não são consideradas esporte, são artes marciais. A maioria do carro-chefe são lutas. Lutas não é esporte, é arte marcial. Então, temos mais de 600 alunos e que buscamos esse registro no Commons para que a gente possa se qualificar mais
e pleitear apoio de dedução de renúncia fiscal de grandes empresas e nós não conseguimos obter. Então, outras pessoas do Comas, até antes de você ser o gestor principal, que já visitaram o Instituto Acesso, viram a obra social que a gente faz. A gente ampara. Nós somos uma entidade de direitos humanos. Ponto. Então eu espero quando nossa documentação, que nós vamos tentar de novo ano que vem, chegar lá nas suas mãos, você com a sua comissão avaliadora que avalie com essa visão, né? Que nós somos uma instituição de amparo. O que acontece? O que vale não é o que a gente faz, o que vale é o que está no estatuto. Eu vou dar um exemplo para você entender. Hoje eu sou diretor de uma cooperativa de reciclagem. Só que a gente também tem um trabalho social. No nosso estatuto fala que nós somos cooperativa de trabalhadores de reciclagem. A reciclagem e cuidar do meio ambiente, mas o nosso foco principal é a ressocialização e a valorização dos recicladores. Então, assim, o que você bota no estatuto que tem que valer. Por que eu falo isso? Porque isso é legal. Um exemplo, se no seu estatuto não tiver discriminando exatamente o que você faz, eu não consigo aprovar. Ó. Hoje nós tivemos uma reunião, coincidência, né? Hoje nós fizemos uma reunião e hoje nós concedemos o título das instituições que já estão inscritas, porque a gente teve um problema administrativo, essa gestão que passou dificultou muita coisa, a gente não conseguiu fazer as visitas em todas as instituições. Mas a gente achou uma brecha dentro da legalidade, que a visita não é necessária para aprovar aqueles que já têm, né, seu certificado. A gente pegou o plano de ação delas, lemos, já conhecemos elas, já recebem benefícios do município, nós aprovamos hoje que elas vão receber de novo, mesmo a gente não conseguindo chegar nelas. Então, o que acontece? No seu estatuto, tem que estar discriminado as suas ações. Hoje foi tentar inserir aquela instituição do padre que cuida de dependente químico, que a gente estava falando agora, que aquela pousada não é... Fazenda Esperança. Sim. Fazenda Esperança faz um trabalho social. Sim. Só que a legislação diz que quando trata de dependência química, não pode passar pela assistência. E ela faz um trabalho de assistência social, só que ela também está ligada à saúde. Então, entendi. Assim, por causa de uma atividade, mesmo sendo assistência social, a legislação não permite. Então, ele vai ter que procurar o certificado na saúde. Entendi. Vamos supor, uma instituição que cuida de idoso. Qual o tipo de atividade que ela cuida do idoso? Ela dá só a casa? Não, ela dá médico. Se tem um médico envolvido, entendi, já sai da assistência e passa para a saúde. Parece que às vezes até é mesmo, mas quando ela tem mais uma atividade, fica para a saúde. Entendi. Então, nesse caso seu, o que nós temos que fazer é estudar o seu estatuto e ver qual área que ela está mais abrangente. Se é o esporte ou se é assistência. Se você botar aqui no seu estatuto, você ressocializa as crianças através do esporte, você está entendendo? Nós somos inseridos no projeto Segundo Tempo Padrão do governo federal justamente nessa questão do amparo no contraturno escolar. Eu entendo da seguinte forma: se no seu estatuto diz que o esporte é a forma de ressocialização, eu acho que você é de assistência. Como você falou, a sua instituição não é de alto rendimento, esportista, de alto rendimento, onde você está buscando índice, medalhas. Não que você não busque, mas que o foco principal é ressocialização desses jovens, né, cuidar deles, eu vejo dessa forma. Agora, se tiver algo voltado mais para a esportiva, é o esporte. Então, a gente vai receber, né, o seu plano de ação esse ano, vamos estudar de novo, junto com a comissão de normas, e eu tenho certeza que vai aprovar. Entendi. Estão gostando, né? Viram? Falei que ia ser um papo extremamente produtivo, mas agora é a hora que todo mundo está esperando, a hora do papo reto. Eu quero saber do meu convidado. Vamos responder? Vamos responder. Vamos para cima? Vamos para cima. Então tá ali, ó, papo reto. Então vamos lá, para começar a pergunta objetiva, a resposta mais objetiva. Serenão, qual sua inclinação política? Qual sua visão de mundo e visão política? Qual é a sua opinião sobre o atual quadro político
nacional, municipal, estadual? Então, o que acontece? A gente está vivendo uma polarização, né? A galera é de direita, a galera é de esquerda, e tem essa desvalorização do centro. Porque eles falam que o centrão é aquela galera que está em cima do muro, né? Que vai para onde o negócio está andando. Eu me considero centro de direita. O que é isso? Eu até 10 anos atrás eu me considerava um cara de esquerda. Eu sou de esquerda. Políticas sociais, aquele negócio todo. E eu fui estudando, de fato, como eu sou um ativista político, eu comecei a estudar muito sobre essa questão partidária, ideológica, e eu amadureci. Hoje eu sou um centro de direita, porque eu estou ali na direita, conservador, mas também não abandono a parte social. O que diferencia a direita da esquerda? A direita, ela defende menos o Estado. O Estado, ele interfira menos na vida das pessoas. A esquerda, ela já defende que o Estado, ele tem poder maior sobre as decisões. Por exemplo, consumo de droga, liberar o consumo de droga. Quem define isso é o Estado. Então a esquerda, ela prega que é o Estado que tem que definir o consumo de droga, o aborto. A direita, ela já defende que a sociedade tem esse direito de escolher. Eu já fico mais nesse lado mas esse lado fica um pouco mais com a esquerda, porque o cidadão, ele não consegue discernir muito bem o que é bom para ele, né? Se você puder fazer tudo o que você quiser. Então o Estado, ele tem esse compromisso de guiar a sociedade. Então eu sou meio que de centro ali, né? Porque nesse lado eu concordo com a esquerda, e sou da direita na questão conservadora. Por exemplo, só para pegar um gancho, aqui em Macaé eu tive um problema muito grande sobre a questão de vasectomia, né, e laqueadura. Eu tive várias pessoas me procurando, dizendo que não estavam conseguindo, né, fazer a laqueadura, principalmente mulheres. E aí eu fui estudar para tentar entender o que acontecia. O município, na ocasião, ele estava exigindo que a pessoa, para poder ter direito, ela tinha que ter 3 cesáreas. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu tenho 5 filhos, 3 partos normal e 2 cesáreas. Eu não posso fazer a laqueadura. O município não me permite fazer. Eu tenho 5 filhos, nesse caso são 3 partos normal e 2 cesáreas. Eu tenho que ter 3. E aí eu fui estudar a lei não diz nada de cesárea. A lei diz o seguinte: 18 anos, nem filho você precisa ter. Se você tiver 2 filhos, ó o que a lei diz. É que teve uma alteração agora, o Bolsonaro fez uma alteração. Antes era até 25 anos. 2 filhos ou 25 anos. Se você tiver 17 anos, tem 2 filhos, você já pode vaquear. Se você tem 25 anos, não tem filho nenhum, você pode vaquear. Agora a lei já mudou, agora é 18 anos. Então eles estavam criando uma política para dificultar que as pessoas tivessem acesso a um serviço público. Eu sou contra o aborto, por exemplo. Sou contra. Mas eu sou a favor que a pessoa possa vaquear. Porque quando você vaqueia, de uma certa forma, você está fazendo um aborto espontâneo, a pessoa não vai ter filho. Então, assim, eu não sou extremista. Porque eu sou contra o aborto, eu sou contra a pessoa querer escolher quantos filhos ela vai ter. Porque, se for ver, existem várias clínicas clandestinas. Então, quem tem dinheiro para pagar, pode escolher quantos filhos vai ter. E quem não tem, não pode. Então, são coisas muito complexas, mas a gente vai debatendo. E outra coisa que eu também costumo dizer, e preste atenção: você falou uma coisa, agora você está falando outra amanhã. Não, eu mudo também de opinião. Eu sou um ser que eu aprendo todo dia. Claro. Hoje eu concordo com uma coisa, amanhã posso concordar com outra. Por exemplo, eu era contra o armamento da Guarda Municipal. A minha vida inteira eu fui contra. Porque os caras não são capacitados, são pessoas ignorantes. Hoje eu sou a favor do armamento. Porque o guarda, ele não consegue nem garantir a segurança dele. Exatamente. Hoje o guarda municipal, o que ele faz hoje? Você não vê, ele passa só de carro, tá andando de carro ali, né? E à noite dormindo. Você não vê o guarda mais na escola, o guarda andando na rua. Por quê? O cara tá armado, irmão. Como que ele vai se defender? Ele não tem nem consegue nem garantir a defesa dele. Mas a minha vida inteira eu fui contra o armamento. Hoje eu sou a favor, porque a gente vai aprendendo, as experiências da vida, do dia a dia, vai fazendo a gente mudar de opinião e a gente pode mudar de novo, né? Hoje você ainda está a favor de uma coisa, mas você pode se tornar outra. Eu sou assim, eu gosto de estar aprendendo as coisas e segundo o meu entendimento. Maravilha. Então, o papo foi ótimo. Infelizmente, estamos no final do nosso programa.
Se vocês quiserem um pouco mais de um bate-papo profissional com o Leandro Sereno, a gente convida ele para voltar aqui mais uma vez. E se quiserem que eu e ele esteja aqui batendo um papo com alguém, escreve pra gente quem vocês queriam que viesse aqui conversar com a gente. Escreve aqui, ó, na descrição do canal, ok? Desse jeito a gente acaba o bate-papo de hoje, nossa voz presente, e daqui a pouco nós vamos estar nas comunidades. Nos aguarde. Sereno, muito obrigado. Foi um enorme prazer falar com você. Não preciso te falar que gosto de você, te respeito, né? E te observo há algum tempo e procurando entender a questão do ativismo, porque eu me identifico muito com você, né? Muitas coisas que você fala, tem pessoas que não te compreendem, mas é porque às vezes não quer compreender também. As pessoas não são capazes de entender uma opinião contrária e sentar e debater, e talvez um entende o lado do outro. Então eu sou muito favorável de uma boa conversa, um bom papo, para que a gente possa chegar num denominador final. Queria que você deixasse suas considerações finais. Agradecer a oportunidade, né, o programa aí Papo Reto, o mestre Adão está nos concedendo essa entrevista, está falando um pouco das nossas ações, do nosso passado, do nosso presente, e dizer para a sociedade que está nos assistindo que o fim do túnel só acaba quando você morre, enquanto a vida é esperança. Você pode estar passando uma dificuldade, o seu filho pode estar passando por uma dificuldade, né? E o apoio é muito importante, muito importante. Eu sei que às vezes a esperança, a confiança já acabou, mas da mesma forma que eu consegui, todos podem conseguir. Tamo junto. Maravilha. E desse jeito a gente acaba mais um Nossa Voz Presente e o quadro Papo Reto. Obrigado por terem vindo. Fiquem com Deus.